Sim. Tá tranquilo aqui. Ok, gravando. Ok, bom dia pessoal. Hoje a gente vai começar a aula 9, a última parte da oceanografia física. Vamos falar sobre ondas e marés. Eu já estou aqui compartilhando. Hoje eu estou usando o tal do Google Chrome, né? O Google Chrome para ver se tudo funciona. Eu testei ontem, parece que vai dar certo. Vamos ver. Então tá aí a capa do slide, ondas chegando no continente, né, isso sempre pode trazer algum problema. Numa ilhota onde eu morei lá na Alemanha, havia uma muralha enorme para tentar segurar as ondas do Mar do Norte. Infelizmente não colei nenhuma foto aí, mas era algo impressionante. Sim, Manuela Moraes, vou passar o vídeo hoje, vamos só terminar esse assunto aqui, daí a gente vai para os vídeos, tá bom? Então, bora lá. Aqui. Esse é o assunto, a contracapa, né. Aqui só falando de marés, né, já que, a gente não fez a aula de história da oceanografia, mas eu conto aqui que em 325 antes de Cristo, Pitéias, que era um explorador grego, já havia relacionado as marés com as fases da Lua. Eu vou resumir bastante esse slide. Também, fala que nós temos marés, não só nos oceanos, a gente percebe essa maré só na onde o mar encontra o continente, né, a gente percebe mais, pelo menos, mas essas marés acontecem em lagos, acontecem até em rios de grande porte, principalmente, e até nos continentes. Só que, por serem volumes pequenos dos lagos e rios, o vento, condições atmosféricas mascaram e fica bastante difícil perceber a maré. E nos continentes, só equipamentos ultra sensíveis são capazes de perceber a maré nos continentes, né? Porque a atração não acontece só sobre a água, né? Acontece sobre todos os materiais, provavelmente inclusive sobre nós, né? A gente só começou a entender mais ou menos como funcionam as marés lá no século 17, quando o Newton, né, desvendou, né, as leis da gravidade. Ah, aqui é a continuação dessa introdução. Bem, quais são as consequências das forças de maré? A primeira delas é deformar um planeta inteiro. Existe inclusive, um limite, né, onde as marés são tão fortes que o planeta não consegue ficar inteiro. É o conhecido limite de Roche. Provavelmente os anéis de Saturno vêm de algum planeta que chegou muito perto de Júpiter e as forças de maré eram tão grandes que acabou deformando tanto o planeta, ele desagregou, né. E é bem possível que a Terra tenha passado por uma fase de, anéis também, logo após a formação da Lua, né, do nascimento da Lua. Bem, existe também lá em bem, acho que estou me adiantando aqui. E a gente tem que entender o seguinte, se a Lua atrai e produz marés na Terra, a Terra também produz marés na Lua. Só que como a Lua tem uma face fixada em direção à Terra, essa maré então já não tem mais efeito, é um fenômeno chamado de trava de marés, a gente vai ver logo mais, pra frente. Mas enfim, são forças cósmicas, massa atrai massa, planeta atrai matéria, é incrível que em toda a ciência e tecnologia que a gente tem aqui, a essência, a natureza da gravidade ainda é misteriosa, embora a gente saiba como funciona, a gente
lança em mão dela, assim como campos eletromagnéticos, campos elétricos, a gente entende como funciona, tira proveitos práticos desse conhecimento, mas a natureza da matéria que dá a essa que faz com que esses fenômenos se manifestem, a gente não conhece bem. Há muito o que descobrir ainda. Alguém já ouviu falar dos bósons de Higgs, perdão, bóson de Higgs. Alguém ouviu falar disso daí? Sim. Então, esse é o mais perto que a gente conheceu aliás, que a gente descobriu, né, que poderia explicar a gravidade. É uma Ela que é a partícula. partícula de Deus que chama? Ou é outra coisa? Talvez, mas, enfim, eu não sei por que as outras não seriam, mas o bóson de Higgs é uma partícula subatômica e a metáfora que eles usaram foi bem legal. Imagine eu e você descendo no aeroporto, sei lá, Galeão, Nova York, né? Não, a gente atravessa o saguão no meio da multidão e não acontece nada. Agora imagine, como eu falei aí, a Shakira ou outro dessas figuras, ah, passando pelo saguão de um avião, de um aeroporto, vai atrair muita gente, ela vai ter dificuldades de se locomover, inclusive, ela vai atrair muitas outras partículas que estão ali circulando. Então, eu e a maioria dos mortais somos as partículas normais, né? E o bóson de Higgs seria a partícula Shakira, ou sei lá, outro astro qualquer aí, que afeta as demais partículas, certo? E talvez dessa forma atraia massa e coisa e tal, e tem a ver com a própria constituição do átomo. Mas, who knows? Por enquanto a gente sabe muito pouco. Bem, falando do limite de La Roche, vamos mostrar aqui uma lua de Júpiter, chamada Io, ou Io em inglês, e é um planeta sem água, sem atmosfera, é muito pequeno, e é um planeta que tem intensa atividade tectônica, muito vulcanismo, etc. Por quê? Porque ele está próximo do limite de Roche, certo? O que acontece? A crosta dessa lua é deformada toda vez que ela gira em direção a Júpiter. Quando você pega um clipe de papel, eu devo ter alguns por aqui, e começa a dobrar ele não gera calor, vocês já fizeram essa experiência? Você começa a dobrar assim antes de quebrar, isso gera calor. E é isso que está acontecendo com a crosta de Io, certo? Ela é tão friccionada, tão fortemente friccionada, que a Lua é mais com atividade de vulcões, né, vulcânica, mais intensa de todo o nosso sistema solar, pelo menos até onde a gente conhece, né? E eu diria que a gente conhece bastante. Estão até descobrindo mais alguns planetoides aí, para além de Plutão. Enfim, é o fenômeno de maré que está aí mexendo muito com Íon. Bem, falando em luas, né? Então a gente tem no sistema solar cada planeta aí que a gente conhece, dos gasosos, né? Terra e dos rochosos também. Terra e Marte. Marte tem 2 luas, nós temos uma. E existe um fenômeno que já foi bem estudado, é bem conhecido, que se chama trava de maré, certo? Então, a Terra girava mais rápido do nascimento da Lua, e a Lua girava no próprio eixo também por um bom tempo depois que foi formada, né? Mas essa trava de maré acabou segurando a Lua, fazendo com que a face, a gente tivesse sempre a mesma face da Lua voltada para a Terra. Então a gente diz que a Lua já foi travada, certo?
a trava de maré já atuou sobre a Lua. E um dia isso vai acontecer também sobre a Terra. A Terra vai ficar mostrando a mesma face para a Lua, certo? Não precisa perder o sono, isso vai demorar muito. A Lua, para manter o momento angular, ela vai se afastar mais da Terra e ela vai passar de 380 mil quilômetros atuais, vai chegar lá perto dos 900 mil quilômetros, e aí a Terra e a Lua vão estar olhando sempre com a mesma face uma para a outra, certo? E isso é trava gravitacional ou trava de marés. E por conta dessa trava de marés também a Terra vem perdendo rotação, velocidade de rotação, né? E quando chegar nesse momento de trava de maré, trava gravitacional, o dia da Terra vai ser equivalente a 47 dias atuais. Quer dizer, a vida na Terra já terá se esvaído, porque imagine se a gente dobrar o tempo de exposição ao Sol numa face da Terra, quanto que daria? 24 horas de sol e 24 horas de noite. Não sei se a vida conseguiria se adaptar a tais circunstâncias, talvez perto dos polos, alguma coisa assim. Mas, no geral, um lado da Terra ficaria calcinado com o tempo, né? Como eu falei numa aula anterior, existem 1000 maneiras de acabar com a Terra, de forma natural, mortes naturais da Terra, né? Mas o que está acontecendo é que nós estamos matando a Terra, o que é revoltante. Bem, isso aí é o grosseiro, né, da história de trava de marés. Ué, o vídeo não quer funcionar? Talvez... Não vai dar jeito. Eu não vou procurar esse vídeo, mas o que vai mostrar aí que essa onda, estão vendo que tem uma onda aqui no meu cursor? Essa onda vai andar em direção ao outro lado do continente, certo? Acompanhando a Lua, tá? A Lua está paradinha lá no lugar, a Terra está girando e essa maré então vai ficar segura na posição da Lua e vai atravessar a bacia oceânica e chegar do outro lado. Bem, nesse processo da Terra passar pela maré, que na verdade é isso que acontece, existe resistência do planeta a esse movimento, existe uma perda de energia muito grande, estimada ali entre 3 e 4 mil terawatts por maré. Quer dizer, num dia onde nós temos 2 marés cheias, por exemplo, né, a gente vai ter aí entre 6 e 8 mil terawatts perdidos. Isso somado em milhões de anos é uma quantidade de energia absurda. Isso não é por ano, isso é diário, né? Multiplicar por ano e depois por os milhões de anos em que o oceano já existe. Então, esse é um processo, né, por onde a Terra perde seu momento de rotação e a gente vai ficar alguns milissegundos mais lentos, né, na rotação a cada ano. Aham, aqui é o contorno dos continentes da Terra que fazem esse processo. Esse aqui é um movimento de libração, deixa eu ver se eu acho esses vídeos aqui. Libração. Eu já vou colocar em loop. Pronto, vou mudar a tela, tá? Segura aí, pessoal.
eu me sinto assim regozijado de viver na era que a gente está vivendo, com as tecnologias que a gente tem, capazes de registrar coisas como essa, né, um satélite no espaço fotografando, quer dizer, não sei se no espaço, mas talvez um telescópio em terra, fotografando, um mês de atividade lunar, né, de lua nova, e mostrando o balanço da Lua na sua órbita, às vezes chegando mais perto, às vezes, mais longe. Vocês, às vezes, recebem até notícias no jornal: "Oh, essa noite a Lua vai passar bem perto, vai ter lua", sei lá como é que chama, lua grande, lua maior. E pela lei da gravitação, né, a a força da gravidade ou a de atração é é proporcional no quadrado da distância. Então, pequenos diferenças na distância da Lua para a Terra vão produzir marés maiores ou menores, certo? E como a gente conhece muito bem a órbita da Lua, a gente consegue fazer, boas previsões da da das marés, né, em função desses movimentos mais próximos, mais distantes da Terra. Eh, e graças a esse pequeno movimento, que é chamado de libração, né, a gente consegue ver mais do que 50% da superfície do planeta. A gente consegue olhar um pouquinho à direita, um pouquinho à esquerda, né, e ver um pedacinho maior, da Lua. Alguém já pegou uma vez um telescópio e olhou a Lua? Ou um binóculo, que seja? Principalmente quando está meia lua, assim, a gente consegue ver a sombra das crateras, é uma experiência bem legal. Ok, vamos voltar para nossa apresentação. Já que eu estou aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa imagem. Apresentar uma janela. Fala, Manuela. Professor, eu fiquei com uma dúvida na hora que você estava apresentando a imagem da Lua. Em relação à maré, quando a Lua está fazendo um movimento, quando ela está mais próxima, é que a maré fica mais alta, e quando ela está mais longe, é que fica mais baixa, é isso? Isso, isso. Não que fique a maré baixa, mas é uma maré alta, que não vai até o seu limite superior, digamos assim, né. É uma maré alta menor, Entendi. tá. Ok, estamos vendo aí então a maré acompanhando a posição da Lua enquanto a Terra gira, e essa onda de maré, né, uma onda que é como uma onda, só que tem um período de 6 horas, e uma amplitude, às vezes, de 2,5 metros. Ela a parte da energia dela é interrompida, né, ou dissipada no fundo dos mares. Ok, vamos lá. Outra janela, entrando aí. Então, aí vocês viram o mês da Lua, e agora vamos ver um pouquinho, outro vídeo que não está passando, mas vamos assim mesmo. Quando a gente tem 2 planetas, orbitando um ao outro, né, na realidade, a gente tem que o centro de gravidade desse sistema de planetas é deslocado. É um ponto, eh, o centro de gravidade da rotação da Terra, por exemplo, eh, não é o eixo da Terra nesse sistema, né, no sistema lunar. É deslocado por conta da massa da Lua, tá. Se vocês pegarem
fizerem, não sei se vocês lembram o que é isso, um tal de mobile, um negócio que a gente usava em berço de criança, coisa e tal, mas quando a gente coloca um peso maior e um peso menor, o ponto de equilíbrio não é no centro do braço do mobile, né? E sim é deslocado na direção do que tem maior massa. E aí, então, essa cruzinha que vocês estão vendo ali, é claro, é aproximada, só para efeitos didáticos, mas o eixo de rotação Terra-Lua, do sistema Terra-Lua, não é o eixo da Terra, é algo deslocado, o que produz também, ajuda a produzir um outro efeito de maré que a gente vai ver mais para frente. E a gente pode, no momento assim de distração, imaginar que a Lua está percorrendo sempre o mesmo lugar no espaço, mas não está não. Na realidade, a Lua faz uma espiral muito longa em torno da Terra, acompanhando a Terra. Deixa eu ver, enquanto vocês olham aqui um pouquinho esse slide, se eu acho um do movimento do Sistema Solar. Sistema. Aqui, 2 minutos e meio. Não está aqui não. Deu ruim, pessoal. Segura aí mais um pouquinho. Aqui, 3 minutos. É isso que eu vou mostrar para vocês. Só um pouquinho, tô quase lá. Tá passando o som junto, pessoal? Aqui não. Tá bom. Aqui também não. E como é que era aquele lance de fazer o som passar, né? É só Eu compartilhar tenho que aqui. compartilhar a guia, professor. Quando o senhor põe para compartilhar no Meet, aparece a opção tela inteira, janela e guia. Aí o senhor usa a opção guia. E aí ela vai com áudio. Eu tô vendo que vai travando muito também, né? Bem, então é assim que a gente viaja pelo espaço, pessoal. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Tá, e a Lua, a mesma coisa em relação ao nosso planeta. Que alto que tá isso aqui? Quase surdo aqui. Eu ainda não descobri onde é que tá a opção de compartilhar som. É quando você vai compartilhar, professor. Aí aparece a opção. Compartilhar a Ok. tela inteira, janela e guia. Tá ok, mas já deu para entender como é que é o nosso passeio, né? Vamos parar de apresentar.
e voltar para nossa tela. Cadê? Oxente. Eu tô aqui. Então, o que acontece é que o Sol arrasta todos nós junto dele. A gente está naquele pontinho de equilíbrio. Se a gente rodar um pouquinho mais rápido, a gente escapa da gravidade solar ou sobe de órbita. Se a gente diminuir de velocidade, a gente cai em direção ao Sol. Veja só os equilíbrios todos, as coincidências todas que a gente precisa ter para manter o nosso planetinha funcionando. Sei lá, bate um meteoro com uma boa massa e velocidade de frente para a Terra, ela começa a perder velocidade, um pouquinho de velocidade, pronto, vai baixar a órbita e vai esquentar a Terra, provavelmente fulminar tudo, e eventualmente a gente pode cair em direção ao Sol. Ok, adiante. Então, para efeitos de previsão de maré, né, a gente considera que a atração da gravidade se dá a partir do centro de gravidade de cada corpo, de corpo celeste, como a gente está falando agora, né. Então, é como se todas as partículas da Terra fossem atraídas para o centro da Lua. Agora, aquela velha história, a gravidade varia com o quadrado da distância, pequenas variações na distância têm grandes efeitos na atração da gravidade. Então, esse lado que está aqui escrito Z, que a gente chama de zênite, está mais próximo da Lua que o outro lado, colocado N de Nadir, o lado oposto. Então, o zênite tem uma aceleração de gravidade, uma atração da gravidade para a Lua muito maior do que o Nadir, tá? E assim funciona. E aí também a gente entende um pouquinho o número de Roche, né? Porque se uma Lua chega muito perto de um planeta grandão, um planeta com massa maior, você vai ver que a atração da gravidade é diferente em cada ponto do planeta, e ele vai acabar se desagregando, ainda mais se ele estiver em rotação, tá. Vai virar poeira, como deve acontecer com o Io, eventualmente. Hã, então, aí já vai o conceito de Zenit e Nadir, né, para vocês. Existe algumas explicações para as marés, os físicos ainda estão tem tem algum conflito, né, e o pior que algumas dessas explicações têm uma consistência interna pela matemática, assim, mas, a a verdade é que, a gente está tateando um pouco ainda. Eh, ou se opondo à atração da gravidade, nós temos a força centrípeta, que é a tendência da gente escapar do nosso centro de rotação. Quem já rodou alguma coisa com um barbante na mão, sabe do que eu estou falando, ou quem brincou quando era criança aí num carrosselzinho de parque, assim, sabe o que eu estou falando também. Inclusive é uma brincadeira que eu lembro que a gente fazia, ah, quando a gente estava no carrossel, 2 crianças, coisa e tal, a gente puxava os braços e ia para o centro de rotação, e daí rodava muito rápido. E quando ficava rápido demais, a gente esticava o braço e a velocidade diminuía. Esse é o lance da conservação do momento angular. E aqui, tem um pouco a ver com isso também, né, porque na força centrípeta, ao contrário da atração da gravidade, todos os pontos estão sob a mesma força, certo? Em qualquer lugar, tanto faz na Nadir, Zenit, é tudo, ele não deformaria o planeta, digamos assim, né, ao contrário da atração da gravidade.
Então seria a combinação dessas 2 forças que iria dar origem à maré, tá. Não sei se vocês devem estar lembrados, vocês fizeram escola mais recentemente do que eu, mas é um sistema de vetores. Então, se eu tenho aqui a G em preto, não sei se vocês estão vendo aí, é a aceleração, a atração da gravidade. O C é a força centrípeta, tá? E a maré resultante é a somatória desses 2 vetores, que é aliás, a diferença desses 2 vetores, né. Então, da ponta do vermelho até o preto, que ficaria isso aqui em azul, certo? Então é a força resultante que dá origem às marés. Vamos pegar aqui num ponto, aqui no Golfo de Bengala, latitude 0, longitude 0, aqui, onde Equador e Greenwich se encontram nesse momento aqui. Eh, a força centrípeta e a força gravital se anulam, então aí não tem maré, maré zero. E já do outro lado, nós vamos ter que a tração da gravidade é menor, porque está mais longe do centro da Lua, e a força centrípeta é a mesma. Então, a distância entre a ponta de uma flecha e a outra vai dar o resultante aquela maré ali, certo? Há controvérsias, mas isso aqui eu estou apresentando para vocês, e assim, é o que é o mais, apresentado nos livros de oceanografia, tá. E eu também não tenho a bagagem necessária para traduzir isso em, seus elementos matemáticos, né. Se vocês forem fazer uma pós em oceanografia, talvez vocês precisem de ajuda aí, se for cair esse tipo de assunto lá, né. Se não for, da forma superficial como eu estou fazendo agora. Mas então, resulta que as forças de maré, que são essas flechinhas que a gente tem aqui, são, opostas, né, no zênite e no nadir. E as maiores forças de maré não estão nem no zênite, nem no nadir, tampouco no equador, onde a maré é zero, é anulada, né, e sim aí numa posição intermediária, tá. E aí que a gente vai entender também como é que tem, alguns locais onde tem maré mais forte que outros. Vamos adiante. Bem, o resultado dessas forças então, existe esse modelo que também é bastante discutido já, né, de que os oceanos têm esse abaulamento na região, voltada para a Lua, certo? E a Terra simplesmente passa ou roda, né, passando por esse abaulado, esse bulk que eles chamam, dos oceanos, bulges, não bulks. Qual foi a tradução livre que eu fiz? Proeminências, tá bom. Serve. Mas acontece que nem só a Lua produz efeitos, sobre a maré. Na realidade, o Sol também tem efeito. Agora, o Sol tem uma massa milhares de vezes superior à da Lua, mas ele também está milhares de vezes mais distante, então o efeito do Sol é uma fração, tipo assim, 1/3 da Lua. A Lua é 2 vezes maior, o efeito de maré da Lua é 2 vezes maior que o do Sol. Porque o Sol está aí falando já 400 vezes mais distante, da Terra. Bem, o que afeta então as marés? São os próprios períodos da Lua, né. Se a gente tem lua nova, lua cheia, o quarto minguante, tudo isso afeta esses o que quer dizer lua nova, lua cheia, lua crescente? Isso são as posições que a Lua assume durante a sua órbita em torno da Terra. Se a Lua está entre o Sol e a Terra, a gente vai ver só a sombra da Lua. É o que a gente chama de lua nova, a gente nem vai enxergar a Lua, tá. Agora se a Terra estiver entre o Sol e a Lua, a Terra no meio, a gente vai ver a lua cheia.
certo? E se a Lua estiver a 90 graus da Terra, a gente vai ter meia-lua, certo? A gente vai ver metade da face da Lua iluminada. Mas, o que quer dizer isso? O que significa isso, né? Que nós vamos ter diferentes posições onde o Sol e a Lua estão produzindo as marés, e a gente vai chegar logo lá. Só querer passar para você aqui, 2 fatos interessantes. Primeiro é o período sideral, que é da Lua, né, o mês lunar, são 27 dias, ponto 3, quer dizer, 27 dias e 4 horas. É o tempo que a Lua leva para percorrer o céu na sua órbita e chegar numa estrela, aonde a gente começou a contar, tá. O ponto de referência é externo, é no espaço. E a gente tem o período sinódico, que é de 29,5 dias, que é o tempo que a Lua leva para estar na mesma posição e na mesma hora, em relação a um ponto na superfície da Terra, certo? E como a Terra está girando também, então esse tempo é maior, leva aí 29 dias e 12 horas, né, para a Lua chegar na mesma fase e no mesmo ponto na superfície da Terra. E é interessante lembrar também que a vida na Terra, sofre grande influência sobre esses períodos lunares. As moças aí, menstruação vem do mês da Lua. É um pouco anedótico isso, é um pouco, mas, por exemplo, minha filha mais velha começou a menstruar. Não demorou muito, ela começou a sincronizar com a minha mulher, quer dizer, existe esse fenômeno, não sei se vocês aí meninas têm irmãs em casa, e se costumam também sincronizar os períodos. É super normal, não é? Então, quando a gente fala que as meninas são da Lua, não é brincadeira, é um fato biológico. E é legal, porque são 2 filhas e minha esposa, né, eu estou pensando, já marquei no calendário, assim, os períodos, né, quando chegar aí as TPMs, eu vou marcar uma expedição, uma coleta, alguma coisa, porque vão ser 3 meninas, com humor diferente, né, em casa. Eu imagino. É? Depois você me passa o link, Catarina. Mas, Mônica, o nome da palestrante? Tá, ok. Mas é isso, tem não só a espécie humana, mas existem várias espécies marinhas, e eu não sei o quanto no continente, né, que tem, ciclos. Tem os ciclos sincronizados com a Lua. E isso, inclusive, quando eu estava na Alemanha, tinha um cara que estudava muito isso, eh, ele simulava uma lua cheia num aquário, e os crustáceos, microcrustáceos deles começavam a se reproduzir feito loucos, assim, por conta desse efeito. Na oceanografia tem vários exemplos. Pacalolo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um poliqueto que deixa o mar leitoso, porque eu agora nem lembro se é mar, acho que deve ser lua cheia, né, eh, se reproduzem sempre na lua cheia, e por aí vai, tem vários exemplos, tá. Então, tá aí a nossa, exato, lua, coral, etcétera, tem vários ciclos de vida, várias espécies com alguma influência desses períodos, sideral e sinótico da Lua. Às vezes é a Lua, existe especulação de que também a gravidade teria efeito, mas isso não é comprovado, é mais o efeito luminoso mesmo. Entendido? Vamos lá então,
ver como é que é o lance da maré. Então, nessa imagenzinha aqui vai ficar bem fácil de entender. O dia lunar, então, tem 24 horas e 50 minutos e 28 segundos. Então, se você combinou de ir com a sua namorada ver o nascer da lua lá na praia de Cabo Branco, e a lua vai nascer, sei lá, lua cheia, pertinho das 6 horas, mais provável 5, 5 e pouco, porque a gente tem 1 hora adiantada na Paraíba, né. Quando a gente fala de 6 horas na Paraíba, na realidade já são 7 horas do ponto de vista, astronômico. Quando você vai para a praia às 10 da manhã, na realidade você está indo para a praia às 11 da manhã. O sol está na posição de 11 horas. Tem esse atrapalho aqui, né, o horário é atrasado com o astronômico. Mas vamos lá. Então, se você for lá na praia de Cabo Branco pegar nascer da lua, e esse nascer da lua, vamos arredondar, era 6 horas, mas daí, sei lá, pegou trânsito, o ônibus atrasou, sei lá, a bicicleta quebrou, e perdeu o nascer da lua. Você pode ir no dia seguinte, mas vai ter que voltar ou vai ter que esperar 50 minutos a mais para ver o nascer da lua. Todo dia a lua nasce 50 minutos depois. E a maré acompanha isso. Se eu tenho maré cheia hoje às 9 da manhã, amanhã vai ser 9h50, certo? Completamente sincronizado. E vamos lá, eu estou aqui no começo desse gráfico, no meio da maré cheia, aqui numa praia da Paraíba, né? E quando passarem 8 horas, eu já passei pela maré mais baixa e vou entrar na enchente do Nadir, certo? Passado 16 horas, eu já passei a enchente do Nadir, mas a maré, veja que ela já não está mais alinhada, tá com 90 graus que eu tinha antes, né? A lua andou. E é por isso que vai dar 50 minutos para a gente chegar na outra maré cheia no dia seguinte. Acho que está bem fácil de entender ainda, né? Aqui só um bit de informação, né? O dia solar é 24 horas, aumentando mais ou menos 2 milissegundos a cada século, o que gera aí os nossos anos bissextos, para corrigir. Vamos lá. Pronto. Agora sim a gente vai começar a entender mais a coisa. Veja só, aí na parte de cima do desenho, aqui eu tenho a lua cheia, certo? A face dela está totalmente voltada para o sol. E a lua nova, onde eu estou com a sombra da lua, o lado sombreado da lua voltado para a Terra. O que acontece numa situação e na outra? Aqui a gente está falando em spring tide, o termo em português é maré de cisígia. Vocês vão ver aqui, ó, cisígia e quadratura. Cisígia é quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. Se for numa condição de lua nova, o Sol e a Lua estão puxando a maré, certo? Então, é nessa condição de lua nova que a gente vai ter as maiores marés cheias, tá? Quando a gente tem o Sol e a Lua, a gente vai ter também as maiores, maré cheia, maré de cisígia, mas as maiores amplitudes de maré, mas nunca vai ser tão alta quanto a da lua nova, tá? Porque as forças estão se opondo aqui, lua de um lado e o sol do outro. A gente vai ver isso em gráficos logo mais. E quando a gente tem meia lua, seja crescente ou minguante, nós vamos ter que a força do sol e da lua estão em ângulo reto, certo? Então nós vamos ter 4 marés. É a maré de quadratura. E às vezes, dependendo da posição do Sol e da Lua, assim, 30, 60 graus, alguma coisa assim, nós vamos ter várias marés ao longo do dia, pequenas marés, certo? É o pescador local que chama de maré morta,
tá? A água sobe um pouco, desce um pouco e não tem muito efeito. Fone de ouvido e o óculos acaba massacrando a orelha aqui. Então isso é chamado de maré de quadratura, certo? A gente vai ver aí isso acontecendo. Se você for à praia com frequência, você vai acabar percebendo isso. Vamos ver como é que isso funciona aqui em termos do gráfico, né? Aqui a Lua em azul, perdão, é tracejado, né? A tração da maré, a amplitude da maré provocada pela Lua. Em amarelo nós temos a amplitude da maré provocada pelo Sol. E aqui em cinza, ou azul, perdão, nós temos o somatório dessas forças. Então, quando nós temos lua nova, a gente vai ter aqui a maior somatória, a maior amplitude de maré que você vai encontrar naquela região, naquele local, certo? Isso, temos aqui à meia-noite a maré mais cheia, depois vai esvaziando até às 6 da manhã, depois vai subir até meio-dia, mas você vê que não vai subir tanto quanto na noite. E depois vai às 6 da tarde estar baixa novamente para subir de novo. E já no dia seguinte você vai ver que a maré não vai estar tão alta porque Lua e Sol não estão tão alinhados, tá? Se a gente tiver aqui uma maré de quadratura, certo? A gente vai ter essa resultante. A curva fazendo a tração da maré, o Sol fazendo de forma assincrônica, né? Elas vão se anular em parte, então a amplitude da maré vai ser pequenininha, vai ser a maré de quadratura ou maré morta. E se tiver aqui em um ângulo, sei lá, 45 graus, alguma coisa assim, nós vamos ter então esses períodos de maré loucos em que a água sobe, desce, é uma maré meio morta. Ok? Isso é bem fácil de observar se você tem oportunidade de ir à praia com frequência. Ok, aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, que são as vocabulário, né? Pré-mar, baixa-mar, estofo, enchente, vazante, altura da maré, amplitude da maré, quadratura, etc. E o que é o zero hidrográfico também, né? Eu vou deixar para vocês lerem aí e aprenderem sozinhos, tá? Isso aqui são os tipos de maré que a gente encontra nas margens continentais, tá? Tem o semidiurna, quer dizer, metade de um dia, 12 horas, um ciclo de maré de encher e vazar, tá? 12 horas para subir e descer, 12 horas para subir e descer, tá? Aqui a gente pode ver que é à noite. Agora, se tiver uma maré diurna, né, a gente vai ter um único ciclo de maré ao longo de todo o dia. Isso também acontece com certa frequência. E o mais frequente tipo de maré nas regiões costeiras é isso aqui, a maré mista, certo? Então a gente vai ter subidas e descidas sempre também em período semidiurno, mas as amplitudes são diferentes. Vamos passar logo para o próximo slide. Aqui a gente vai ver a predominância das marés semidiurnas, quer dizer, aquela que enche e vaza por 12 horas, depois enche e vaza por mais 12 horas. E aqui as diurnas, vocês vão ver que são locais mais, ambientes mais fechados, certo? Onde não tem tanto efeito da água dos oceanos, do mar aberto. É o Golfo do México, aqui é o norte do Mar do Japão, o Mar do Japão. Aqui eu não lembro o nome desse mar aqui. E as marés mistas, né? Onde tem efeitos atmosféricos também que influenciam. A gente pode ter uma amplitude de maré variando muito. Primeiro vem uma maré muito grande, depois vem uma marezinha e assim por diante, tá? Você pode ver que a maior parte da costa do Brasil nós temos, inclusive aqui no Nordeste, marés semidiurnas. Sobe e desce a cada 12 horas. Vamos ver como é que funciona isso?
Olha aqui, essa aqui é a mesma data, certo? Eu fiz isso para o ano de 2008. Eu fui lá na tábua de marés da Diretoria de Hidrografia e Navegação, peguei os valores e fui plotando. Aqui para o Porto de São Luís, onde tem uma estação de medição de maré, um marégrafo, lá, e aqui no Porto de Cabedelo também tem um marégrafo. Todos os portos, os maiores pelo menos, têm um marégrafo. E o desenho é muito igual, né? Tem a ver com a posição do Sol, da Lua, etc. Agora, olha só a amplitude. Aqui vai mais de 6 metros, certo? Da maré mais baixa até a maré mais alta, variou 6 metros. E aqui na Paraíba variou menos de 2,5 metros, vamos colocar, não chegou aqui no zero, né? Mas veja que a amplitude de maré é bem diferente de um local para outro. E por que isso? Basicamente por conta do contorno do continente, certo? Alguns contornos do continente amplificam o efeito da maré. Existe alguns locais, Bay of Fundy, eu acho que eu já mostrei isso quando estou falando de sedimentos marinhos, tem uma amplitude de maré de quase 12 metros. 12 metros dá para colocar um navio-tanque no seco, porque é o calado de um navio de 200 metros, pode chegar aí facilmente a 12 metros, certo? Então, é assim que funciona. E veja só, com o conhecimento que a gente tem atualmente, a gente pode fazer previsões por décadas, por um século, né, das marés, e por isso que a energia retirada das marés é tão previsível, porque a gente conhece bem como é que funciona. E por que essas diferenças também sazonais, né? Porque tem a ver com a forma como os planetas orbitam, né? Aqui, as diferenças no plano de órbita da Terra, da Lua, em relação ao Sol. Esse amarelo é o plano da eclíptica, é onde os planetas do sistema solar circundam o Sol. É nesse plano que descrevem as suas órbitas, né? Em cinzento nós temos o plano da Lua, certo? Que ele varia conforme o período do ano. E conforme o período do ano, não, conforme o ciclo da Lua, né? Isso aqui é 18 anos, 4,5 anos, 9,5 anos. Então, o plano da Lua vai mudar em relação à eclíptica e o eixo, o plano de rotação da Terra. Então, imagine que a Terra tem um eixo perpendicular a esse plano aqui, azul, tá? Isso aí também é conhecido e isso também é computado na hora de se fazer previsão de marés. A gente está nesse nível e muito mais ainda de conhecimento desses fenômenos. Bem, aí a gente tem toda a nossa teoria e daí nós esbarramos com a prática, né? Como é que a coisa funciona de fato. Muitos de vocês talvez já tenham tomado um suco com pedrinhas de gelo, ou talvez um drink com pedrinhas de gelo, e para derreter o gelo, para esfriar o líquido, você faz aquele movimento de rotação, certo? O que acontece? Aquele líquido fica rodando como se fosse uma maré dentro do copo, um lado mais alto e o lado mais baixo. E é mais ou menos isso que acontece nas bacias oceânicas. O que vocês estão vendo aí é o mapa cotidal dos oceanos. Tidal tem a ver com maré, e cotidal é onde está a maré, a mesma maré em cada ponto do oceano. E essas marés, elas giram em torno desses centros cotidais. As flechinhas andaram um pouquinho de lugar aqui, mas é mais ou menos isso aqui. Vou tentar arrumar rapidinho, tá? Essas marés giram em torno de um centro, que seria o centro do copo, né? E vocês vão perceber, talvez sim, talvez não, eu vou ajudar aqui, tem algumas linhas que são mais fortes,
uma linha branca mais forte que as demais. Aqui, por exemplo, é essa. Aqui no pé da Austrália é essa. Aqui no Atlântico Sul é essa, tá? O que significa aqui no Caribe é essa. O que significa essa linha mais forte? É onde vai estar a maré mais alta quando a Lua estiver passando por Greenwich. Greenwich é mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então, quando a Lua estiver passando por aqui, é onde a maré alta nesses centros cotidais vai estar mais alta, né? Ok? Então, por isso cotidal. Depois as linhas são de, sei lá, 4, 6 horas, talvez menos. É onde vai estar a maré. E aqui a gente vai ver também locais com grande amplitude de maré. Aqui variando de 1 a 1,40 m. Não, só maré oceânica mesmo. Sem falar de continentes. Tá? Mas você vê que pode algumas marés chegar aí a amplitude de 1,40 m. Em mar aberto. E aqui eu vou procurar já outra imagem, porque é uma animação. Vamos lá. Puxa vida. Não estou achando. Não estão aqui. Desculpa aí, povo. Vou tentar procurar em outro canto. Não abriu? Ah, não. Esse é maré em estuário. Opa, fiquei devendo, pessoal. Sinto muito. Deve estar no Mac. Mas enfim. Sorry. Vamos ver se apresentando isso aqui funciona. E eu consigo mostrar para vocês. Na real, como é que a maré dos oceanos funciona. Cadê a janela? O Chrome. Só mais um pouquinho de paciência, pessoal. Tô quase chegando lá. Consegui. Aí, ó. Estão vendo? Em rosa é a maré baixa e em azul a maré alta. Então, na realidade, nós temos vários copos girando para formar maré aí ao longo dos oceanos, né? Eu esqueci o número, a gente pode contar ali se for o caso, mas olha só como, apesar de ser complexo, é bastante previsível e se repete o tempo todo, né? Com pequenas modificações.
tá? Então essa é a real da maré nos oceanos. Como ele vê ali o Nordeste, né? Bem semidiurno, tudo bem simples. Ok. Pessoal, a gente já passou bastante a hora. Eu vou parar essa gravação. E o restinho que eu tenho que falar sobre ondas vai ficar para uma próxima aula, porque depois do intervalo a gente vai ver os vídeos de vocês, tá certo? Tá certo. Tá ok, pessoal. Então vamos fazer aí uns 15 minutos para descansar bem e estou interrompendo já a gravação.